Você acorda às 5 da manhã, lê os livros que te recomendam ler, assiste palestras, paga cursos, compra aplicativos de produtividade, faz o melhor investimento que você pode. E no final do dia, sabe qual é o seu resultado? Zero. Nenhuma venda, nenhuma visualização, pouquíssimo resultado muitas vezes. E aí você pensa, bem, acho que está na hora de eu desistir. Porque você olha para o lado e o seu coleguinha que investiu menos, que aparentemente sabe menos, está dando mais resultado que você. Será que essa é a hora de você desistir? Bem, e é exatamente isso que eu quero conversar com você hoje. Vem tomar um café comigo? Eu sou Ricardo Passos, psicólogo pós-graduado em neuropsicologia, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o segredo da produtividade. Qual que é o ingrediente-chave que a maioria das pessoas esconde isso de você? Eu vou entregar para vocês hoje de graça. Muitas pessoas vão dizer que o segredo da produtividade é organização, é acordar mais cedo, é fazer mais cursos, é comprar o melhor celular, é comprar o melhor equipamento. Eu vou dizer para você que tudo isso é interessante, mas totalmente dispensável. O segredo da produtividade é uma palavra muito simples, que se chama resiliência. E o que é resiliência? Resiliência eu diria que é uma arte, mas não é uma arte qualquer, é uma arte muito bizarra. Por quê? Porque é você fazer sem ter a parte boa, fazer só com a parte ruim mesmo. Com os custos, com o investimento, com o estudo, com correr atrás das coisas, mas sem ter a parte boa que é o resultado. Parece maluco, né? Mas é justamente nesse local que segrega quem consegue chegar lá ou quem desiste no meio do caminho. Provavelmente vocês já viram aquele meme que é bem antigo, que é um cara que tá ali minerando diamantes e aí ele desiste quando ele tava quase conseguindo chegar no monte de diamantes. Então, a resiliência é esse processo de você minerar e não ter nada, afiar o machado, minerar e não conseguir nada, olhar para o lado, ver as pessoas conseguindo e você sem resultado, mas mesmo assim você continuar sem quase nenhum resultado aparente. E aí você se pergunta, será que vale a pena eu continuar fazendo as coisas sem que eu tenha um resultado, sem que me apareça quase nada? Bem, eu vou resumir para você essa resposta em um gigantesco e em caps look. Sim, vale a pena você continuar. Só que eu vou te entregar aqui a justificativa neurocientífica para isso. Primeiro, por que dói tanto quando a gente faz tudo isso e não encontra resultados? Olha, o nosso cérebro tem um circuito de prazer que se chama dopamina. E não só ela é prazerosa, mas como ela também serve como motivacional. O seu cérebro, ele faz algumas previsões. Então ele imagina que ao investir num curso, ao comprar um equipamento, a estudar mais, a acordar mais cedo, ele imagina que tudo isso vai gerar um resultado X. E aí ele libera dopamina antecipado. Só que aí pode acontecer 3 coisas. A primeira delas é o óbvio, que é você alcançar aquilo que você espera. Aí tudo bem, o seu cérebro não vai liberar nem mais nem menos dopamina. Vai ser só uma confirmação daquilo que o cérebro já tinha previsto. Uma segunda coisa que pode acontecer é os resultados serem melhores do que você esperava. E aí o seu cérebro libera mais dopamina ainda porque ele sinaliza para você: opa, continua fazendo isso que tá sendo bom, continua porque tá fazendo sentido pra gente. E existe aqui aonde dói, que é quando você não chega nos resultados nem perto do que você esperava. E aí acontece o que a gente chama de erro de previsão de recompensa. Ou em outras palavras, uma quebra de expectativa. E aí o seu cérebro diz: ok, gastamos muita energia fazendo isso. Porque estudar gasta energia. Porque você se preparar gasta energia, porque fazer um curso gasta energia. E o nosso cérebro, ele é otimizado para economizar energia, visto que ele já gasta muita. Ainda mais porque o cérebro evoluiu em um mundo onde a gente não existia supermercado, não existia iFood. A gente tinha que caçar para conseguir comida e não tinha comida na hora que a gente queria. Então o cérebro aprendeu a economizar. E aí quando você gasta toda essa energia e não tem resultado, o seu cérebro fala: epa, pare agora. Não vamos continuar fazendo isso se não temos resultados. É um gasto de energia à toa. Mas é nesse momento que você fica com vontade de desistir que acontece uma mágica que ninguém está enxergando. Assim como uma semente, quando você planta, ela não começa a nascer pela folha. Ela nasce pelas raízes, ela nasce debaixo da terra, escondida. Ela cresce em silêncio. E você também está crescendo em silêncio. Existe uma coisa que são
novas sinapses. Imagine aqui que você vai ligar a cidade A e a cidade B por uma estrada. Bem, essa estrada inicialmente é uma estrada de terra, porque quase ninguém passa lá. Então não tem por que você ter gastos públicos para fazer uma estrada. Mas, ao longo que carros vão passando, ao longo que essa estrada vai ficando conhecida e ao longo que ela vai tendo movimento, ao longo que isso acontece, é feito um investimento naquela estrada, para que ela seja pavimentada, para que exista um asfalto decente ali, justamente porque tem um movimento recorrente bem grande utilizando aquela estrada. No nosso cérebro funciona de forma parecida. A gente tem 2 neurônios em comunicação, fazendo sinapses, aprendendo coisas novas, gerando um comportamento novo. Só que essa estrada ainda é de terra, ela ainda é frágil, ela ainda pode ser destruída. Só que quanto mais você usa essa informação, quanto mais você coloca isso em prática, o seu cérebro vai entendendo que isso aqui tem que ser fortificado. E lá no nosso exemplo é feito a pavimentação. Aqui é feita a mielinização. O que é isso? É como se eu tivesse 2 fios ligados aqui e eu passasse uma fita isolante para que esses fios ficassem com uma comunicação mais forte. É como se fosse uma capinha protetora para deixar aquela mensagem mais forte, entende? E qual que é a vantagem disso? Isso faz com que um comportamento que você tinha que pensar, refletir, gastar energia para que ele acontecesse, ele acaba acontecendo de forma automática. Como, por exemplo, atender um cliente, fazer uma ligação para conseguir leads, gravar um vídeo, falar com a câmera, estudar sobre alguns conceitos que antes você tinha que pensar muito, você o faz de forma automática. Gravar vídeo você não tem mais que pensar antes. Falar sobre informações você fala de maneira fluida e automática. Fazer uma ligação para o cliente não é mais nada desesperador, justamente porque essas conexões estão se fortalecendo. Por mais que você não visualize esses resultados com os quais você esperava, você está se fortificando, você está tendo uma estrutura, uma base pronta para quando esses resultados vierem, você está muito mais preparado. É como construir uma casa. A gente começa primeiro pela fundação, depois você sobe a casa. E muitas pessoas que tiveram sucesso de uma forma muito rápida, elas relatam um certo sofrimento por ter que aprender isso de uma vez e não ter tempo hábil antes de ter os resultados. Então não é que o seu esforço foi em vão, é que você estava modificando a estrutura do seu cérebro, fisicamente falando. E é aqui aonde o estagiário ensina coisas pra gente. Quando uma pessoa vai estagiar, ela entra numa empresa não pelo retorno financeiro, até porque estagiário costuma receber bem pouco. Mas, em teoria, ele entra na empresa para receber aprendizado. O salário dele é entender como funciona a empresa. Se ele for uma pessoa muito astuta e souber o que ele quer da vida, ele consegue observar, apesar da empresa mandar só ele servir café ou fazer coisas que não são bem do serviço dele, ele consegue observar como é o dia a dia da empresa, como as pessoas se comunicam, como elas costumam chegar, como elas costumam falar, como o chefe conversa com os funcionários, como você se sente liderado por aquela pessoa. Começa a pensar em outras formas de liderança que faria você produzir mais, ao invés daquela que você está vendo. Ou seja, você tem uma vasta gama de informações que não são só aquilo que você foi lá fazer. Na verdade, você está roubando essas informações daquela empresa. Você está pegando essas informações para você. Afinal de contas, esse é o seu salário em si e não necessariamente o que você ganha financeiramente. Mas entenda que uma pessoa que estagiou dentro de uma empresa talvez tenha mais informações do que uma pessoa que fez toda a faculdade e não quis fazer estágio e já foi trabalhar de uma vez, porque essa pessoa conseguiu algumas informações que aquela outra já não tinha. E na vida a gente tem que ser o estagiário da própria vida. Entender que quando a gente inicia um projeto do zero, ele não começa funcionando. Na verdade, a gente começa pagando para trabalhar. Não dá o retorno financeiro que a gente imagina, mas a gente aprende as manhas daquilo que tem que fazer. Tudo isso a gente vai adquirindo conhecimento, porque isso é o que vai fazer diferença ao longo do seu período, ao longo da sua jornada. Então, o sucesso daqueles que parecem que surgiram do nada, na verdade, elas só estavam colhendo aquilo que elas plantaram de forma silenciosa. Elas aprenderam e erraram muito antes delas surgirem. E é nesse momento que a resiliência brilha. É nesse momento em que você continua sem ter resultado, que você não desiste, que você vai além. Mas não é só a resiliência, é óbvio que você precisa estudar
enquanto você está fazendo. Você precisa aprender, você precisa ter humildade. Então, se eu posso te entregar o segredo que eu digo que é do sucesso, é a resiliência. Porque apesar de você não estar tendo resultados agora, você está modificando toda a estrutura do seu cérebro. E o mais importante é você fazer e aprender ao mesmo tempo, e não aprender toda a teoria e depois colocar isso em prática. Vai fazendo. Tenho certeza que a resiliência vai te manter no lugar. Mas não é porque alguém conseguiu mais rápido que você não é capaz de conseguir. 10 anos vão se passar do mesmo jeito. A pergunta é como você quer fazer. Quer ser correndo atrás dos seus sonhos? Ou quer desistir no meio deles porque você achou que o resultado não está tão rápido quanto deveria ser? Talvez o que eu fale aqui seja bem clichê, mas quem perde mesmo na vida é quem apanha e fica no chão, ou quem apanha e desiste. Os verdadeiros vencedores são aqueles que apanham e levantam até começarem a bater na vida. Então a resiliência é o preço que você paga hoje pelo pódio que você vai estar amanhã. Não pare mesmo que esse processo doa, porque você está modificando o seu cérebro, você está modificando suas experiências. Você está ficando cada dia melhor. Eu sei que é difícil, mas vai dar certo, eu confio em você. Bem, agora sabe uma coisa que você já pode fazer agora? De você curtir esse vídeo. Não esquece de comentar aqui se está sendo fácil ou muito difícil a sua jornada como estagiário. Eu prometo que vou ler todos os comentários. Não esquece de mandar esse vídeo para aquele amigo que ainda está apanhando muito da vida ou que quer descobrir qual que é o segredo para uma produtividade longeva. E eu encontro vocês no nosso próximo café.